Seja muito bem-vindo nessa noite. Muito bom de estar aqui com vocês. Agradeço a presença, pondo meu filtro predileto aqui, que eu gosto. Que bom para você que está assistindo a gravação, seja muito bem-vindo também. Hoje teremos um tema muito bom, veja só, como ter conversas leves em um mundo de conflitos. Como está a sua comunicação com a sua família, com seus filhos, né? Como está o seu relacionamento familiar? E você já parou para pensar qual que é a diferença entre conflito e confronto? Hoje nós vamos conversar com a especialista em solução legal de conflitos, Rosemeire. Daqui a pouco ela vai entrar, ela já está chegando aqui conosco. Ei, Lília querida, boa noite, beijos no seu coração, muitas saudades, que bom ter você aqui. Vamos aproveitar e clicar aí no aviãozinho, eu também já vou clicar aqui, convidando mais pessoas para estarem conosco. Ei, Michele, querida, seja muito bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. A nossa especialista em solução legal de conflitos vai estar conosco aqui, nos acompanhando, compartilhando seus conhecimentos, falando sobre conflito e confronto. Vamos ver a diferença? Ei, Gracinha querida, de João Molevades, que saudades, beijos grandes. Bom estar com vocês todos aqui nessa noite. Nós já vamos receber a Gracinha, você arrasa também. Muito obrigada, amor, muitas saudades. E nós já estamos recebendo a nossa convidada dessa noite, né? A especialista em solução legal de conflitos. Ela vai estar falando conosco sobre essa relação, essa diferença entre conflito e confronto. E aí nós vamos fazer uma reflexão sobre como estamos nos relacionando dentro dos nossos lares, né? Nós estamos tendo uma real comunicação com o nosso cônjuge, seja com os filhos, com aquelas pessoas que estão ali ao nosso redor. Muitas vezes são os primeiros que seguram a onda, né? Porque quando a gente explode, muitas vezes está ali dentro de casa e acaba magoando, ferindo. E nós vamos estar debatendo esse tema hoje para até ouvir dicas, né? Da gente melhorar os nossos relacionamentos. Então, a nossa convidada, deixa eu convidar a Rose aqui, ela já está entrando. Isso. A Rose vai estar entrando para nós conversarmos sobre esse assunto. Ei, querida Rose, seja E aí, bem-vinda! gente, que delícia! Pode concluir aí, estou gostando de te ouvir. É, né? Estou Aham. falando aqui que nós estamos esperando a especialista em solução legal de conflitos. Explica Meu para nós Deus! aí, solução legal, se apresente, Aham. que tem muita gente bacana aqui, já quem não te conhece, né? Quer te conhecer também. E eu Uhum. gostaria muito que você se apresentasse. Seja muito bem-vinda. Deixa eu até colocar boa noite aqui para todos. E é tão interessante, né, falar assim, especialista em solução de conflitos, né? Parece que nós temos todas as soluções, mas na verdade é um jeito carinhoso de poder estar lidando com tantos problemas ao longo de mais de 30 anos, né? Hum. Eu iniciei muito cedo, para quem não conhece a história, só fazendo um resumo, ali por volta de 18, 19 anos, eu já estava ali fazendo concurso e entrei para, na época, a Polícia Civil como escrivã. Então, já comecei a vivenciar ali
conflitos e confrontos muito de perto. E depois que eu me formei em Direito, então, com muita gratidão, deixando ali muitos amigos que tenho até hoje, fui advogar. E fui experimentar conflitos e confrontos em outros campos, em outras áreas, sabe? E aí percebi, na verdade, que a base dos conflitos, a base dos confrontos, ela é uma só. E Que bacana. aonde eu fui estudando acerca do comportamento humano e também da legislação. Então, eu uno as duas coisas e utilizo esse método para que fique legal, para que a gente possa resolver de uma forma leve, pacífica, não é? Tudo aquilo que precisa ser olhado. Que lindo, muito bacana, Rose, essa sua formação, essa toda a sua experiência, as suas vivências, né? Eu quero dar boa noite para os nossos convidados. A Vivi está aí, que eu não vejo há muito tempo. Seja Ai, que bem-vinda. maravilha! E Bem-vindo. essa live também ficará gravada para quem, né, puder assistir. E eu queria só pedir vocês para a gente compartilhar esse, cada um compartilhar uns 5 aviõezinhos aí, convidando mais pessoas, porque o conteúdo está riquíssimo, para que as pessoas possam aproveitar também, né, essa oportunidade em que nós estamos aqui servindo, né, Rose? Servir tem Sim. muito mais força do que ser importante. E então a gente se Uau! entrega, a gente se dedica, porque nós temos uma missão aí nesse mundo, né? Esse mundão aí, em Sim, poder contribuir, auxiliar as pessoas em suas necessidades, não é verdade? Então, eu já sim, estou clicando aqui nos meus aviõezinhos também, convidando mais pessoas para estarem isso conosco. mesmo. Rose, eu Exatamente. fixei o nosso tema aí. Ei, Fabiana, Uhum. seja bem-vinda, querida. O nosso tema de hoje, como ter conversas leves em um mundo, né, de conflitos. Eu gostaria, Rose, que você trouxesse para nós aí, com esse seu jeito, né, de esclarecedor, né, que você tem, essa facilidade de esclarecer com as palavras, a diferença entre conflito e confronto. Uhum. É tão interessante, Rosângela, e eu gosto muito de estar conversando com você, você sabe disso, esse momento que nós tiramos aqui, porque você utiliza muito, né, do lúdico. Sim. E dentro do que eu faço, dentro da minha metodologia com as pessoas, Uhum. que normalmente chegam muito aflitas, não é? Sim. Então, eu gosto de usar algumas ferramentas também lúdicas, Ah, certo? que Para legal. Muito bom. poder facilitar, né? Então, hoje, por exemplo, eu vou estar usando aqui, tá? Hum. Algumas nomenclaturas que vêm de quem? Marshall Rosenberg. Ele Ah. sistematizou a comunicação não violenta. Eu Uhum. gosto muito, nós temos utilizado bastante dentro do direito, dentro da justiça, mas também tem sido utilizado dentro das empresas, dentro das escolas, não é? Nós unimos a comunicação não violenta com outras ferramentas sistêmicas para poder facilitar o entendimento das pessoas. Então, eu vou trazer primeiro alguns conceitos. E ali eu Ótimo. vou trazendo as nossas vivências e vocês vão fazendo as perguntas aí que depois nós vamos respondendo. Então, eu Muito bom. trouxe aqui 2 elementos, tá? Que eu utilizo normalmente, ok? Então, eu vou utilizar esse aqui primeiro, que eu vou chamar de conflito, Uhum. ok? Ok. Porque aí facilita você guardar. Observa
que ele é bem parecido com o confronto. Confronto. Certo? Certo. Mas eles não são idênticos, se você observar. Ok? E é muito interessante, por quê? Porque no conflito, tá? Quer seja ele interior, eu comigo mesma, ou eu com o outro, eu vou trazer muito aqui o contexto de família, porque o seu público, né, é o que você atende, tem muito a ver com família, mas Sim. como a nossa Constituição, inclusive, diz, a base da sociedade é a família, e é mesmo, sistemicamente, é da família que sai para os outros campos, ou os outros sistemas, ou as outras esferas. Então, aqui no conflito, eu tenho algo muito interessante, eu tenho a possibilidade de construção, eu tenho a possibilidade de movimento, mas eu preciso primeiro olhar para o conflito. Ok? Ok. Eu preciso olhar para o Olha. conflito. Vocês que estão aí, prestem bem atenção, parece uma bobagem, mas não é. Tá? Então, eu estou disposta a olhar para o conflito? Essa é uma pergunta que precisa fazer. Ok. Aqui eu tenho um confronto. Ok? No confronto, normalmente, eu estou numa posição que eu quero competir. Tá? Eu Sim. não estou disposta a construir nada. Ok? Ok. No conflito, eu estou com foco, se eu estou olhando para o meu conflito interno e para o que diz respeito às minhas relações, então o meu foco é como eu relaciono comigo, como eu relaciono com o outro, o que é relacionar, não é? Eu poderia estender o que é relacionar, por exemplo, com o dinheiro, o que é relacionar com o filho, o que é relacionar com o cônjuge, companheiro e por aí vai. No Ótimo. confronto, se eu estou no confronto, não. Eu passo para o quê? Uma relação de jogo, não de relacionamento, tá? Aonde eu domino, o outro é dominado. Aonde eu sou o certo, o outro é o errado. Sim. Entende? Eu estou nessa postura. Eu mando, o outro obedece. Autoritarismo, né? Exato, exato. Ok? Tá entendendo? O conflito é bom. Eu preciso Aham. incluir. Eu não excluo. Eu Certo. incluo o conflito. Tem muitas pessoas que pensam, ai, não, não quero nem ouvir falar de conflito. Conflito é mau, é ruim. Não. É aqui no confronto. O conflito é importante. O conflito é construtivo. Ok? Então vamos lá. Aqui no conflito, eu vou focar onde? Se eu olho para ele, na compreensão do meu conflito interno e no conflito mútuo. Ok? Ok. Mas se eu não olho para o conflito e vem o confronto, eu não olho dessa forma. Porque aqui nesse confronto, eu estou fazendo o quê? Julgamentos. Eu estou rotulando. Eu estou fazendo diagnósticos. Certo? Aqui, se eu estou na postura, né, que eu estou olhando para o conflito, como eu falei, então eu estou olhando para ele e estou vendo de fato o que está acontecendo, então eu pergunto, por exemplo,
vamos pensar hipoteticamente aqui numa relação de mãe e filho. Ótimo. O que me levou a xingar o meu filho daquela forma? Eu sinto mal com aquilo. Eu começo a me questionar. Eu ligo para a Rosângela, eu mando um áudio para a Rosângela, eu busco uma ajuda, eu assisto alguma coisa, eu venho para a live. Entende? Eu faço um movimento construtivo. Agora, se eu vou para o confronto, não. Entende? O meu filho tem que me obedecer e acabou, eu estou certa. Porque o meu filho é um desobediente. O meu filho, aí eu começo a rotular. Ok? E por vezes até a falar diretamente com ele. Que aí nós vamos falar mais à frente. E a outra diferença que Marshall Rosenberg observou, e quando ele fez essas anotações, ele observou essas diferenças, para quem não sabe quem é ou quem foi Marshall Rosenberg, ele foi um intermediador de conflitos que, se ele tivesse vivo, provavelmente estaria sendo solicitado para estar junto a esse problema gravíssimo da Ucrânia com a Rússia. Ok? Era uma pessoa desse nível. Aonde ele esteve no Oriente Médio, ele esteve ali junto à Bósnia, Cisjordânia, ele esteve palestrando para situações dificílimas, ok? Para poder chegar a essas conclusões que eu estou colocando aqui. Então, ou seja, no conflito, tá? O que ocorre? Quando eu foco nessa compreensão, eu parto para quê? Uma comunicação. Sim. E se eu parto para uma comunicação, não é o quê? Falazada. Sim. Que bacana, muito interessante. Entende, Rosângela? Porque muitas das vezes eu posso estar falando aqui, e do outro lado, o outro fala, não estou entendendo nada. Nada. Porque o falar não quer dizer que eu estou comunicando. Precisa haver entendimento. Sim. Perfeito. Essa é a grande questão. E aqui não. Aqui não importa, ok? Aqui no confronto, não importa a comunicação, não importa se o outro está entendendo, o que importa é comando. Não importa a necessidade. Aqui no conflito, eu preciso olhar que necessidade que não está sendo atendida. Sim. Porque por trás do conflito tem uma necessidade. Inúmeras necessidades. Que nós vamos também poder falar mais sobre isso. Ok? E é claro que, veja bem, no conflito, eu coloco limites, que o povo ama, principalmente quem tem filho. Eu sou mãe, gente. A minha vai fazer 24 anos, mas continua sendo mãe, não é? Você já é até avó, não é? Então, nós temos as nossas demandas. Então, aqui eu coloco limite. No confronto, eu coloco barreiras. Ai, Rose, pelo amor de Deus, complicou demais. O que quer dizer isso? Vamos à metáfora, vamos à metáfora. No limite, vamos pensar numa porta. Ora eu abro, ora eu fecho. Porque nós temos os combinados. Sim. Rosângela faz isso muito bem, auxiliando os pais, atendendo as crianças, não é? É necessário, porque senão vira confusão, vira baderna. É verdade.
Já no confronto, não há flexibilidade, não há espaço, entende? Porque Marshall falou algo muito sério, gente, prestem bem atenção nisso. Existe uma imagem mental de olhar para o outro como inimigo. Olha que sério isso. Muito sério. Ai, meu Deus, que é isso, Rô? Você está falando que é possível alguém olhar para o filho como inimigo? Sim, é. É possível. Ok? E é onde estabelecem regras. Tanto que muitas das vezes chega e fala, Rose, eu impus tal regra. Muitas das vezes nem usa a palavra limite, não. São regras. É rigidez. Entende? E é lógico, é claro, que quando nós estamos fazendo todo esse trabalho aqui, não é? Nós que estamos sempre conversando, né, Rosângela? Quem nos acompanha Sim. aqui já sabe. Mas quem é novo aqui, quem chegou agora, nós temos conteúdo gravado, inclusive eu tenho o meu canal também que eu deixo lá, com você inclusive, né, Rosângela? Nós temos muito conteúdo. Sim. E a gente tem falado muito da postura adulta, nós temos falado muito da postura infantil, nós temos falado dessas dores que aprisionam as pessoas. E observa que aqueles que têm nos acompanhado, que normalmente aqui tem uma criança ferida. Sim. Quando você vê muito ditador, né? Ai, Rose, mas não tem aquela história do perfil? Não tem pessoas que têm um perfil que manda, que tem aquela fala? Sim, é verdade. Tem alguns perfis que são assim mesmo. Eles não pedem, eles mandam. Mas não é sobre isso. Eles podem até ter uma fala assim, entende? Ô filho, pega ali aquela roupa que você deixou e guarda. Mas, quando está rolando um problema, quando está rolando uma situação, ok? Por exemplo, a escola, está pegando lá na escola, não é? Muito. Chamou o pai, chamou a mãe, entende? Essa mãe não fica louca, desorientada, querendo inclusive exterminar esse filho. Ela faz o quê? Ela aciona o conflito, ela olha para ele, na postura adulta. E ela vai fazer o quê? Conversar. Que é o melhor caminho, né, Rose? Isso. Então, em síntese, a diferença de estar no conflito e de estar no confronto é isso. Segundo, inclusive, o Marshall observou, e ele também conta situações que ele vivenciou com filhos dele. Isso é muito interessante. Entende? Fantástico, Rose. Muito esclarecedor, né? Quem estiver aqui conosco, boa noite, Grazi, boa noite, Paulinho, Luísa. Entrou um monte de gente aí. Bem-vinda, Grazi. Já Sejam, estou bem-vinda. sejam todos muito bem-vindos, né? E se você tem alguma dúvida sobre conflito, sobre confronto, aproveite aí a nossa especialista, a Rose, para fazer suas perguntas, né? Os seus comentários, se está tendo clareza para vocês, para nós continuarmos aí nesse bate-papo que está tão gostoso. Rose, olha só, quando aconteceu, né, em BH, acho que mês passado, um confronto, eu vejo isso como um confronto, veja se eu estou certa. Porque aqui a gente aprende uns com os outros, né, Rose? De um pai, né, declarou lá na Rádio Tatiaia, que eu estava ouvindo,
que o filho dele recebeu um telefonema e para ir para como se fosse para a guerra. O menino saiu de casa armado, né? O homem de 25 anos saiu de casa armado porque recebeu um chamado da torcida do Cruzeiro para ter um confronto com a torcida do Atlético. Então ele já foi pronto para uma guerra, né? E lá ele, ao deparar lá com as torcidas, tomou um tiro na barriga e veio a falecer com 25 anos de idade. E o pai deu a entrevista falando, ele sabia que o fim dele ia ser esse. Eu já tinha avisado, a mãe já tinha avisado. Então, aquela dor daquele pai naquele momento falando isso. Então, só para trazer assim, um exemplo bem, né, recente para nós, isso é um confronto, não é isso? Que vê o outro como inimigo e não um rival. Um inimigo, não é isso, Rose? Isso. E olha só, você trouxe algo muito pontual e excelente que eu vou até destrinchar aqui, tá certo? E Sim. aí eu vou, como eu faço dentro do que eu trabalho, tá? Claro que o tempo aqui não é suficiente, mas eu vou só pincelar. Olha a fala desse pai, gente, com todo o amor, com todo o carinho, tá? Uhum. Porque nós somos pais, não é? E cada um dá o que tem. Sim. Cada um dá o que tem, aquilo que recebeu. Então, não nos cabe aqui julgar, mas nós podemos aqui observar, certo? Sim. Então, essa fala desse pai, no sentido de, avisamos que o fim dele seria isso, não é que você está me dizendo? Sim, ele falou isso. Isso é muito comum acontecer, lamentavelmente, sabe, Rosângela? Lamentavelmente. Do tipo assim, Rose, eu já entreguei para a polícia. Eu lavo as minhas mãos. Uhum. Não tem mais jeito. Lembra que eu falei do confronto aonde Macho observou isso? Os rótulos. Você quer ver aqueles rótulos? Olha lá, o vagabundo, a vagabunda. Isso aí não vai Uhum. dar em nada, tá certo? Uhum. E, de fato, por vezes, acaba realmente se cumprindo. Sim. Sim, se cumpre, ok? Agora, é claro, é lógico que existe um sistema familiar adoecido, tá? Esse filho, com esse desfecho tão triste, Sim. tá? Ele mostra o adoecimento desse sistema. Quando nós formos, né, quando nós olhamos, tá, para o campo, quando a gente olha para todo o sistema, então a gente observa o que está fora de ordem. Você fala o Porque vão, sistema familiar, né? Que você está sim, se referindo, tá? que Uhum. eu estou me referindo aqui, a esse Tá. sistema familiar, tá Sim. certo? A Aham. esse sistema familiar. A ponto, veja bem, esse filho está. Alguém pode estar pensando assim, não, esse filho aí deve ter o quê? Eu não sei, que eu não vi na íntegra a matéria. Ah, não, já é grande, tem 20 e tantos anos, etc. Ei, 25 é. existe uma construção, tá certo? Quando você vê comportamentos violentos, tá? Você observa a fala dos pais violenta, você vê Uhum. dinâmicas violentas nesse sistema, Uhum. entende? Sim. Então, isso é muito comum. A gente percebe isso muito, 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 certo? E aí é interessante, tá? Porque, é claro, muita coisa é pela via do inconsciente.
não é? Sim. Aham. Que pai, que mãe, de forma saudável, totalmente lúcido, vai virar e falar assim: não, eu quero mais é que meu filho morra na mão de um policial, É. não é? Uhum. Claro que não, claro que não. Claro que não. Por isso que é muito importante esse espaço aqui, esse esclarecimento aqui, entende? Por quê? Porque está em tempo, está em tempo. Se na sua casa, como muitas e muitas e muitas que chegam até nós, não é? Para você, Sim. chega para mim, entende? Quer seja através de gritos, quer seja através de rótulos e quer seja através de quê? Silêncio. Vou Uhum. fazer, vou fazer esse recorte. Sim. Tem muitas famílias com esse tipo de perfil que também está aqui, ó, neste lugar de confronto, Sim. aonde a necessidade de afeto não é atendida, Uhum. aonde a necessidade de fala e de escuta, entende? Não tem. Uhum. Aonde tem-se muitos segredos. Nossa. É. E, como diz Bert muito bem, segredos acabam se tornando destinos. Interessante isso, hein, Rose? Segredos acabam se tornando destinos. É. E Sim, dá para evitar tantas coisas, né? Tantas questões se sim, fosse manifestado, né? Antes, né? exa exatamente. Está entendendo? Sim. São, é muito simples, é muito simples, mas requer o que? Aquilo que eu iniciei. Eu estou disposta Uhum. a É. olhar, eu estou disposta a olhar para esse conflito? E Esse é o grande ponto. quantas vezes a pessoa fica deixando para depois, né, Rose? Não, depois eu resolvo isso, né? E ali as Sim, coisas vão aumentando, aumentando, depois acaba virando um confronto, né? Do conflito passa a ser um confronto, que se é. torna. Aham, O que que acontece? É guerra. Nós aham, estamos aí. isso. Para quem está acompanhando, né? Quem não era acostumado, é assim mesmo. Vai escalando, vai Uhum, escalando, vai escalando, ok? é, É uma coisa horrorosa, entende? Então, muitas das vezes. Então, vou até trazer um caso aqui recente e que conecta com o seu público e com o que você faz, não é? Uma, uma mãe, mas ali uma mulher, a princípio, ela me procurou para que a gente olhasse para algumas questões, ok? Alguns conflitos que ela estava vivenciando com o seu companheiro, certo. ok? Ok. Já há muito tempo vivenciando esses conflitos. E à medida que nós, então, fomos fazer o quê? Um diagnóstico, tá? Uhum, Simplesmente eu fui fazer com ela uma construção para que ela visse se de fato era aquilo ali, se representava aquilo ali que ela estava me falando. certo. E aí, quando ela se deu conta, quando ela olhou, ela virou para mim e falou: Meu Deus, esse tempo todo, esses anos todos, eu estava mentindo para mim mesma. Uhum, Olha que sensacional, sensacional. Ela deu conta de sim. chegar
Entende? Não interessa o tempo. Não interessa. Mas ela deu conta de chegar a essa conclusão. Ok? Que ela Ela estava olhou, contando, né? Uma historinha para ela mesma, né? mas ela, num primeiro momento, ela veio com um Confronto. discurso, com uma Uhum. fala, numa postura que queria tomar algumas medidas, Certo. entende? Aham. Assim, com muito confronto, Certo. né? Aham. E é muito interessante porque ela se via aquilo que eu coloquei ali desde o início. Grande, certa, entendeu? Uhum. Convicta e filhos, que era a questão, filhos totalmente errados e eles tinham que acatar, obedecer e com um detalhe, porque ela bancava, ela sempre bancou, Uhum. Entendi. então eles não tinham o quê? Um lugar de escuta. Então Uhum. ela não poderia flexibilizar. Ela estava E aí numa a relação de autoritarismo, né? sim, sim. Então uma palavra muito interessante que você colocou, ok? É recorrente, você deve vivenciar isso muito, Sim. principalmente em função das gerações. As Uhum. gerações mudam, Muda. tá? Precisa isso ficar cada vez mais claro. Ô, gente, por favor, desde que o mundo é mundo, se eu for querer pensar dessa forma, né? Ah, eu vou viver como os primatas, eu vou viver como os primeiros povos. Não tem sentido. É. Não tem sentido. Eu olho para isso tudo, não é? Eu dou um Uhum. lugar, eu observo tudo isso, eu olho para a história e falo: uau, É. esse pessoal passou por muitas situações difíceis, não é? Uhum. Eu Sim. estou aqui no hoje, eu vivo Uhum. hoje, não é? Sim. E dentro desse hoje, eu vou fazer o meu melhor. Melhor. Perfeito. Isso mesmo, Rose. Nossos ancestrais, né, viveram, tiveram essa vida deles, né? A vida deles. Hoje estamos num mundo aí em que a gente tem tanta tecnologia, né? Antigamente eles tinham dificuldade lá em ver uma televisão colorida, porque não tinha, hoje nós temos. Então, assim, a gente tem que ser Sim, grato, né? Grato a tudo aí o que a gente tem hoje, agora só que nós temos. Deus fala na palavra de Deus, tem uma mensagem que fala assim: não vos conformeis com esse mundo, né? Eu acho muito interessante que a gente não precisa de conformar com tudo, de concordar com tudo que está dessa forma, mas também não tem como a gente viver como os nossos ancestrais viveram. Não tem como. Eu estou atendendo uma mãe que ela está com uma adolescente de 13 anos e a menina gosta de vestir roupa preta. Então a mãe já pôs na cabeça dela que isso é ser Gottman, né? Que fala aqueles é, jovens que se vestem sim. de preto. Não, Aham, porque agora as coleguinhas já estão nisso, que ela vai virar isso e que eu não aceito isso, entende? Então aí tem esse conflito, isso é um conflito, né, Rose? Que a gente está ali aham, conversando, aí a mãe traz que eu fui criada assim, eu vou criar minha filha assim, e ela vai ter que seguir esse e esse caminho. Então, isso hoje não está aham, funcionando, entende? Então, eu tenho que fazer aham. esse trabalho com a mãe para ela entender que há outras formas, né? Tem outras É. possibilidades da gente resolver esse conflito sem ser com o autoritarismo. Não precisa Uhum. dela ser permissiva,
Mas tem que haver ali um equilíbrio, porque a menina é também de uma geração totalmente diferente da que ela foi criada, do que a mãe foi criada, né? Do que o pai foi criado. E nós temos que, através de muita conversa, muito diálogo, muitas reflexões, hoje nós já estamos aí na quinta sessão, a menina já não está com esses pensamentos mais, porque ela está tendo o autoconhecimento agora, agora que ela está começando a se autoconhecer, saber os seus gostos, respeitar ali a individualidade da mãe, né? E vice-versa, para ter um consenso, né? E também nós esquecemos muitas vezes, os pais, que a gente lida com o indivíduo, então não é só mandar e o filho ter que acatar. É o indivíduo que pensa, que sente, que age e que tudo reflete no sistema familiar, não é isso, Rose? É interessante, sim. Quando nós pensamos em conflito, a partir da fecundação já começa um conflito ali dentro do útero. Uhum. Sim, já está Interessante. ali, aquela vida já está em conflito. Ok? Olha isso. Então, veja bem, só pegando aí um link no que você trouxe, que eu acho muito pertinente, inclusive para estar orientando aqui quem está aqui e quem vai assistir depois de gravado, porque essas demandas estão aí, né, demais. Uhum. Sim. Veja bem, quando você traz essa história dessa jovem, tá, Uhum. que ainda não está fisiologicamente pronta, Sim. psicologicamente pronta, ok? Uhum. Está certamente com uma necessidade gigante de pertencimento, que é uma lei natural, Uhum. tá? Sim. Então ela está aí precisando, talvez, simplesmente talvez, nós estamos aqui, né? Você que tem um conhecimento mais profundo, mas talvez até precisando chamar a atenção para alguma necessidade não atendida, Sim. tá? Uhum. E aí nós temos também questões que nós precisamos falar sobre isso, Rosângela, que é o seguinte: não adianta. Ainda que nós estejamos, sim, nós estamos aqui nessa modernidade líquida, que alguns chamam de pós-modernidade, que a gente já não sabe mais o que é o que, mas o fato é o seguinte: a base, a base, tá? É para a formação funcional, não é perfeita, mas funcional de um indivíduo, Uhum. chama-se pai e mãe, função paterna e função materna. Pois bem, nós temos inúmeras variáveis. Nós temos morte, guerras, onde os pais morrem, não é assim? Nós temos os Uhum. acidentes, nós temos Sim. as separações, não Uhum. é? Nós temos essas famílias mosaicos que estão por aí, nós temos diversos arranjos sociais, e essas crianças e esses jovens estão transitando nisso daí. É verdade. Então, trazendo novamente aqui, é importante que esse pai e essa mãe, ou um dos dois, que normalmente está mais para esse lado, que está mais próximo desse filho, tenha essa compreensão clara, muito Uhum. clara. Eu estou de fato na minha posição, no meu lugar de mãe ou de pai? Uhum. Essa é uma pergunta que eu quero que vocês reflitam, ok? Independente do relacionamento homem, mulher, ou se foi duas mulheres, se foi dois homens que foram lá no laboratório e que de lá surgiu um ser humano. Uhum. Ou se adotou, ok?
nós vamos vivenciar muito essa realidade. Só que em Sim. Belo Horizonte já está chegando 10 famílias ucranianas. Tá certo? Então, não interessa, não interessa. O fato é o seguinte: olha para você, se você de fato está ocupando a sua função. Ou se você está reivindicando, preste atenção nessa fala, se você está reivindicando dos seus pais como filha. De repente você está aí como uma cliente que eu atendi, não vou mencionar aqui a idade não, mas já com uma certa idade e reivindicando, já é avó. Uhum. E ok, estávamos ali conversando, ela em conflito também. Certo. Conflito aqui, ok? Mas Ok. na verdade, eu me deparei aqui com quem? Uma criança extremamente ferida, olhando para o passado, presa a esse passado. Só que ela saiu Sim. pela vida, se relacionou diversas vezes, entende? E vieram aí os filhos, e tá aí tudo misturado, tudo embolado. Isso gera, sim, muito tumulto, Muito muita tumulto. confusão, Uhum. tá certo? E acaba gerando o que, sim, como você trouxe aí, que é o mais terrível de tudo, não é? Morte precoce, prisões, Uhum. ou então apreensão de menores, que é triste também. Ok, tem sido feito trabalhos, né, inclusive nos círculos restaurativos, utilizando dessas ferramentas sistêmicas. Mas sabe aquela história? Você pega um aquário sujo, Uhum. pega o peixe, tira ele de lá todo sujo, coloca no aquário limpo. Deixa lá. Ele está ótimo. Mas depois você precisa voltar para aquele aquário sujo. O que vai acontecer com esse peixe? Não tem jeito, né, Rose? Aí fica realmente complicado. Mas, Rose, eu acho que tem sido muito bom, né, essas reflexões todas. Estou achando o pessoal aqui hoje muito quietinho, muito caladinho. Será Nos que estão envie aí, entendendo? nos, fala aí pra gente. Se você está entendendo, põe um sim, como é que está, se está bom, se está ok. Porque dá um feedback aí para nós, né? Uma palavrinha aí no chat. Isso. É bom a gente interagir, né? Responder as perguntas. E hoje o pessoal está Exato. quietinho aí ouvindo. Será que está assustado, né? São tantas coisas, né? Os conflitos, os confrontos, mas eles A Lia, surgem aqui, ó, ali. a Lia é minha colaboradora há muitos anos, é mãe, tem uma filha maravilhosa e colocou ali, estou entendendo. Que bom, Lia, que bom. Que A Lia bom. acompanha comigo lá também muitos conflitos, ela sabe É, como que as coisas também funciona, né? surgem, né? Pois é, que bom, Lia. Muito bem-vinda, obrigada aí por nos responder. Então, Rose, é isso. Eles existem, os conflitos, os confrontos, e nós vamos aprendendo, né? A lidar aí com essas questões, Ei, Núbia, esses. ela, ó, Teixeira de Freitas, olha isso aqui, Rosângela, que beleza, aqui, ó, nossa advogada também, aqui conosco, que maravilha. Bem-vinda, Núbia. Seja muito bem-vinda. Tem uma fala da Michele. A Michele, ela é uma amiga, mãe de uma criança que eu atendo, que eu gosto muito, tenho uma relação já há mais de 3, 4 anos por aí.
E ela também é da polícia, Rose, olha que bacana. Ela pôs Ah, assim, ó, é? Ah, Michele Braga. O tema é de extrema importância, tanto no seio familiar como no profissional. Muito bom, obrigada pela sua participação, Michele. A Núbia está dando ah, um oi aí para você, Rose. gratidão. Então, ela como policial, ela sabe bem, né? E aí eu vou até pegar um gancho aqui, Rosângela, porque veja bem, Sim. quando eu fui, né, eu fiz parte do quadro aí da Polícia Civil, sou investigadora. Ô, Michele, que delícia! Pois então, meu pai foi investigador, já Tá falecido, vendo? né? Foi investigador da Polícia Civil, foi da guarda da Polícia Civil. Que Então, bacana. é, trabalho no Ordem e Progresso, estudei no Ordem e Progresso, olha que gostoso! Tá Que vendo como é que é delícia! bom? Pois é, podemos depois até conversar aí. E aí o que ocorre? É muito interessante porque nós, na época, né, em que eu trabalhei em delegacias, ouvi muitos menores, né? Nós não Uhum. tínhamos ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós já fizemos algumas lives e até falamos sobre isso, né, Rosângela? Sim. E prazer também, querida. E aí o que acontece? Então, ou seja, existia um número de abusos terríveis, não é? Uhum. Que Sim. acontecia e por vezes nós não tínhamos nem a legislação para poder estar ali dando, não é? Aquela legitimidade que precisa, usar uma palavra Uhum. mais fácil aqui para todo mundo entender, para poder estar dando ali uma cobertura para aquela Aham. criança ou para aquele adolescente, sabe? Sim. Uhum. Então, é muito importante a gente estar trazendo essa história, contar essa Sim. história, não é? Principalmente para esses mais jovens que estão aí, ou para quem não é da área, para que tome conhecimento da necessidade de tudo isso, não é? E É verdade. também, e também é, cada vez mais olhar com carinho para dentro da sua casa. Sim. Uhum. Porque, olha, Rosângela, o que tem aumentado, principalmente em função do que a gente tem vivido, né? Da, da pandemia, agora temos guerra, não é? Então, o Sim. que as crianças estão assistindo, o que elas estão ouvindo, tem gerado muito medo. Sim, sim, muito, muito medo, Rose. Inclusive ontem eu fiz uma live com o psicanalista, né, Sérgio Moreira. Ele é pastor, acompanha as famílias e é especialista aí na área da psicanálise. E nós conversamos sobre a nomofobia, o Uau! tanto que as crianças estão presas, estão assim viciadas, né? Uhum. Viciadas no celular, nos jogos, e dentro desses jogos o que eles veem a gente não sabe. É medo de estar na escola, tá com medo, liga para pai, para mãe para buscar, porque tá tremendo, tá suando a mão. São muitas coisas acontecendo, Rose. A Núbia colocou, é verdade, as nossas casas precisam ser um ambiente acolhedor e a gente tem que ter esse olhar, isso mesmo, tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes o filho vai brincar lá no prédio, né? Tá brincando com outras crianças, outros jovens. Eu tenho um caso de uma criança de 12 anos que a mãe deixava o menino brincar, mas não sabia com quem que ele estava brincando, nem que tipo de brincadeira. E esse menino foi abusado por um dos colegas, que era mais velho, era maior. Então, assim,
hoje isso gerou um conflito muito grande, a criança está com medo, está assustada, não quer ficar em ambiente onde tem pessoas, está acolhido ali no seu mundo e também com o vício dos jogos na internet. Então a gente tem que ter muito cuidado para acompanhar o que os nossos filhos estão fazendo, né? Isso, exatamente. E como você disse muito bem, e a Núbia aqui até contribuindo, essa palavra, né? Acolhimento. Gente, Aham, como que sim. é importante. E quando nós pensamos, por exemplo, né, o lar, que vem de lareira, olha que Sim. delícia isso. Eu sou apaixonada com lareira, né? A pena que aqui é tão quente. Teixeira também é Nossa. quente, né, Nube? Eu acho que é. Eu não conheço pessoalmente, mas quando esfria um pouquinho. Mas independente disso, gente, não precisa de muito, não é? É. Uhum. É, pegar na mão, você está Uhum. percebendo, nós já estivemos neste lugar também, só que Sim. às vezes, porque a situação era outra, não é? Às vezes Uhum. a gente ia no irmão, às vezes ia na prima, porque eram É. muitos filhos, não é? Sim. Então, às vezes, Uhum. a mãe não dava conta de fazer isso, mas você está. Ah, lá é muito quente, mas É, você quente. está percebendo, você está percebendo que o filho ou está muito calado, ou está muito agitado, ou então está com Uhum. muita roupa preta, não é assim? Ele tá, não começa a, como o Marshall Rosenberg colocou muito bem, né, criar aqui na sua cabeça aquela imagem de inimigo, Sim. Uhum. não É. é? Não, é meu filho, é meu filho. E ali É. começa, faz o suco. Se está muito quente, gente, mesa. Mesa não tem coisa que agrega mais, né? Vamos fazer Uhum. uma mesa, vamos fazer uma pipoca. Vamos fazer uma pipoca gostosa, uma pipoca com queijo, uma pipoca doce, não é? E Sim. vamos olhar ali, vamos bater um papo, vamos conversar, até mesmo, Uhum. como você muito bem trouxe, acerca dessa questão de ficar só de jogo, 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 jogo. Mas aí nós precisamos também perguntar, nós precisamos perguntar, não é? O, o que que tem dentro dessa casa que está tão atrativo, o que está concorrendo aí com esse celular, com Uhum. esses jogos, É. não é? O que a gente Então está vamos, oferecendo, né, Rose? Também, né? nós precisamos, não é trazer aqui, nós não, aqui é leveza. Lembra da conversa? Lembra lá do tema? É com É. leveza, não é com Uhum. peso. Não, Sim. peso já tem demais, né? Mas nós precisamos sim. Lembra a postura adulta? Sim. Nessa postura aqui, eu vou começar a reivindicar. Uhum. Agora, nessa postura aqui, eu vou olhar para o conflito. E se eu não dou Exatamente. conta, se eu não dou conta, eu busco ajuda. Isso. Uhum. Não é, Rosângela? Que bom E que eu, tem os especialistas, né, para poder ajudar, né, Rose? exato, exato. Nós temos hoje tantas ferramentas maravilhosas, efetivas, não é? Sim. Para Uhum. poder estar aí resolvendo. Às vezes é uma questão, olha, tudo começa com questões pequenas. É, dá um passo de cada vez. O importante é ter ação, né, Rose? Nós precisamos de ter ação. Sair do mimimi, sair do comodismo, né? Ter ação. Porque quando a gente tem ação, as coisas começam a funcionar, mesmo que devagar. Mas o importante é ter ação. E o essencial é simples, né, Rose? O essencial é simples. Então a gente É, precisa de ter esse olhar, né? e veja bem, Dr. Sam Stott, que é um juiz que eu já tive a oportunidade de fazer também uma formação com ele, e ele tem Uhum. uma frase que eu gosto muito, que ele utiliza do que você falou, da seguinte forma:
O essencial é invisível aos autos. Ó. Que quer dizer isso? Olha aqui, para quem gosta muito de, vou deixar na mão da polícia, vou deixar na mão da justiça, eu não quero saber, a gente ouve muito isso, não é? Uhum, sim. Azar, o problema, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu não tô nem aí, ok? Uhum. Aí depois fala assim, pois é, porque a lei aqui não dá conta. Não, não é a lei que não dá conta. Não é sobre isso. Vou repetir. O essencial é invisível. Ou seja, o processo não vai enxergar pessoas. Uhum. Ele não dá conta desse lugar. Fantástico, Rose. Nós temos um comentário aqui, ó, da Lia, ela pôs assim, ó, precisamos olhar com amor nosso ambiente, nossos relacionamentos e agirmos como adultos. O essencial é simples. Olha que bacana. Isso mesmo, Lia. Lindo, lindo. Agirmos como adultos, ou seja, termos uma postura adulta. Quem em mim está agindo? Será que é a minha criança que está fazendo birra, fazendo pirraça? Ou eu estou na postura adulta para tomar uma atitude, não é? Exatamente. E ela falou aqui, né, acerca do amor, né? E Uhum, aí, quando eu estou realmente em ordem comigo, sim, não é? Quando eu estou realmente no lugar que eu devo estar, eu consigo fazer com que esse amor flua, sim, lindo isso, Rose. Sensacional. não O é? amor precisa fluir, né? É, não é? Ele não é imposto, não é? Uhum, Ele não sim, é isso. Isso é amor cego, entende? é amor Né? cego. Não, Uhum, eu quero, entendeu? Eu quero que o meu filho, entendeu, haja dessa forma porque eu aprendi assim, porque minha avó fez assim, porque o tataravô, não é? entra a música da Ok. Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E não é assim que funciona, né? Você dá um lugar para tudo isso, ok, respeita, Aham, excelente, que maravilha, fez sentido, né? aham, Mas é. agora não. Agora em amor mesmo, como foi Uhum, colocado. Você faz o quê? Você respeita. Uma sim, criança precisa ser respeitada. Tem pessoas que não aceitam essa fala. não, não aceito. É, não há respeito, toma as coisas da criança, xinga a criança. Eu, outro dia, conversando com uma mãe, eu falei assim, ela me falando o jeito que ela falou com o filho dela, eu falei, você teria coragem de agir assim, de usar essas mesmas palavras com uma criança que não fosse seu filho? Não, de jeito nenhum. Então eu trouxe para ela entender que diante dela tem um ser que precisa ser Perfeito. respeitado, que tem sentimento, né? Que tem alma. Então ele é um indivíduo, ele precisa ser respeitado. Não é que Ô, a gente. Rosângela, Oi, eu vou até, desculpa te cortar, estou aqui me não. lembrando, porque é tanta É. informação que a gente quer trazer, inclusive ele tem amparo legal. Nós Uhum, uhum. precisamos sempre lembrar disso. E agora, Sim. recentemente, foi votado alterações no Código Penal, no Estatuto da Criança, tá? Uhum. Trazendo, inclusive, como crime hediondo, tá? É a lei do Henri, essa criança que foi violentamente aí assassinada em função do que Certo. aconteceu. Então, teve alteração na lei, Uhum. considerando, tá? A violência doméstica, Sim. Uhum. aumentando a pena. Eu não vou entrar nessa questão técnica aqui, que não é o propósito da live. Mas Sim. então, eu estou aqui também só trazendo rapidamente, pincelando, porque não é assim que a banda toca. É Não é assim que a verdade. banda toca, ok? Uhum. Precisamos mudar essas crenças. Não É, só para nós é. termos
como foi proposto aqui na live, termos conversas leves, não é? Para a Uhum. gente ter um mundo melhor, para a gente ter dias mais pacíficos, não é? Sim. Nós precisamos ter conversas leves. Agora, não é só isso, porque para que a gente também diminua esses números de Uhum. violência que está acontecendo. E tá muito. Rose, o papo tá excelente, né? Nós vamos encerrar nossa live porque já passou 1 hora e 40 minutos já. Já isso tudo! 1 hora e Meu dez Deus! minutos, 1 hora e 10 minutos. Ah, É, a Núbia colocou aí, ó, um horror o caso do Henry, né? Realmente chocou, né, a todos nós que acompanharam esse caso. E nós temos mesmo que estar com esse olhar atento. Obrigada, viu, Núbia, pela sua participação, pela presença de cada um de vocês. Rose, você quer deixar uma palavra final para cada pessoa que está aqui e aquela que estará assistindo também, para quem, né, vai estar assistindo essa live? primeiramente, eu quero te agradecer, né, Rosângela, por esse espaço, pela confiança de poder estar falando aqui, principalmente, né, para sua audiência, que normalmente são papais, são mamães, são vovós, e é um público tão delicado, né? Tão Sim, precioso. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a cada um de vocês que está aqui conosco, essa colega aí também que hoje tive a oportunidade aí de conhecer. Depois nós vamos Michele. estar conversando. Olha que delícia, como que é gostoso, não é? Poder estar Uhum. aqui contribuindo e ao mesmo tempo, olha aí, interagindo e podendo estar conhecendo novas pessoas. Obrigada, viu, Núbia? Inclusive, Rosângela, é interessante depois você trazer a Núbia aqui, para você Tá. também estar conversando com ela. A Núbia tem muito a contribuir, ela tem outras formações na área da terapia integrativa, sabe? Que vai Uhum. agregar também dentro aí do trabalho, é muito bom. E, por fim, eu gostaria de deixar o seguinte, uma reflexão que é acerca dessa pressa de conquistar. Uhum. Eu tenho refletido muito sobre isso, acompanhando o que está acontecendo com essa situação da guerra. Isso tem me Uhum. interpelado a Sim. pensar primeiro em mim, nas minhas metas, naquilo que eu anseio, e eu tenho revisto algumas coisas, ok? Então, eu gostaria que você também repensasse nisso. O Sim. quanto de fato é mais importante, ok? A alegria, o sorriso do seu filho, a conversa do seu filho, ou ele tirar a nota máxima em determinada matéria, ou ele conquistar determinado curso, determinada carreira. Enfim, Uhum. o que de fato é mais relevante? A vida ou as conquistas? Eu deixo isso daqui para que eu e você possamos refletir. Fiquem todos com Muito Deus. lindo. Rose, muito obrigada, querida, e obrigada a cada um aqui que participou aqui conosco. Michelle está mandando beijos aí, a Núbia falou obrigada, Rose. Estamos muito agradecidos mesmo. E outras lives virão, outros encontros, mais reflexões, né? E boa noite a Sim, todos, viu? Obrigada, viu, Rose, por ter aceito o convite de coração, viu? sempre aqui, tá? Beijos. Boa Beijo. noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.